E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre testosterona. Se você não sabe, eu tô fazendo uma série aqui no canal resumindo cada hormônio do corpo, explicando um pouquinho como acontece a liberação do hormônio com seu feedback e também explicando as funções do hormônio. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Cristian Morato e você tá assistindo mais um vídeo da série Medicina Resumida. Antes de a gente continuar o vídeo, aqueles avisos clássicos. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comentário, não se esquece de ativar o sininho de notificações e também compartilha esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Esse vídeo foi patrocinado pela Delta Networks. Se você é de Pedro Juan Caballero, fronteira com Potaporã e tá caçando o melhor serviço de internet possível, entre em contato com a Delta. Eles têm a melhor fibra ótica da região e você vai conseguir assistir suas videoaulas tranquilamente no YouTube, vai conseguir jogar online, assistir seus serviços de streaming como a Netflix ou HBO sem nenhum travamento. Além disso, o upload e o download deles é maravilhoso. Os inscritos do canal têm um desconto na hora da instalação. É só você entrar em contato com eles com qualquer dado que apareceu aí no vídeo ou na descrição desse vídeo e falar que você veio através do meu canal. Assim o desconto tá garantido. No mais, vamos pro nosso vídeo. Bom pessoal, aqui nessa imagem vocês estão vendo o nosso clássico eixo hipotálamo-hipófise e eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho de como, se você está acompanhando essa série de vídeos pelo menos, aquele nosso esquema clássico, que tudo começa aqui por essa pequena glândula localizada no nosso cérebro, o nosso famoso Batman de cabeça para baixo, né? O editor já tá cansado de inserir o Batman ali pra gente. E o hipotálamo, pessoal, ele controla a maior parte dos hormônios do nosso corpo. Aqui não muda essa regra. O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado GnRH. Esse GnRH, ele vem da sigla em inglês que significa hormônio liberador das gonadotrofinas. Lembrando que esse R vem de release do inglês, que significa liberar, tá? Então, ele vai liberar as gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? Bom, quando ele chega aqui na região da hipófise anterior, repara que ele saiu do hipotálamo e foi para a hipófise anterior, que seria essa hipófise aqui. Nesse esquema, né, a gente percebeu que eles deram um aumento de novo nessa estrutura aqui, ó. O hipotálamo tá aqui de novo, ó, o Batman de cabeça para baixo. E aí, a hipófise anterior tá aqui. As gonadotrofinas são essas duas que vocês estão vendo, LH e FSH. Para nós que estamos falando de testosterona, quem importa é o LH, porque o FSH ele vai lá para os testículos estimular a espermatogênese, não é nada que importa para nós agora, porque o foco é falar da testosterona. Esse LH então viaja até os testículos e aqui vocês estão vendo essa bolinha azul representando o testículo e lá ele vai encontrar uma célula chamada célula de Leydig. A célula de Leydig então, ao ser estimulada pelo LH, começa a produzir a testosterona. Lembrando que tem outros hormônios sexuais produzidos aqui nesse lugar, como a dihidrotestosterona e a androstenediona. Só que o foco é falar da testosterona. Então essa testosterona ela foi produzida e ela então vai para o corpo gerar efeitos virilizantes, que é o que eu vou comentar para vocês aqui, e alguns outros efeitos importantes, tá? E lógico, vocês estão vendo que tem um feedback negativo. A própria produção de testosterona acaba gerando um feedback negativo, tanto na hipófise quanto aqui no hipotálamo. Então na hipófise ela vai diminuir a produção de LH e no hipotálamo ela vai diminuir a produção de GnRH. E aí, quando essa testosterona é produzida, ela vai para alguns lugares do corpo realizar suas funções. Só que a produção da testosterona, pessoal, ela começa ali dentro do útero. A placenta, ela tem um hormônio que é produzido aqui nessa região chamado hormônio gonadotrófico coriônico humano, ou gonadotrofina coriônica humana, tá? Esse hormônio consegue estimular os testículos do feto para que ele possa estimular a maturação das características sexuais primárias do feto. Então, a aparição de pênis e o aumento do testículo e da bolsa escrotal. Perceba uma coisa muito importante: se a testosterona não fosse estimulada aqui nesse momento, se não tivesse um aumento da produção de testosterona, o testículo se tornaria ovário e o feto teria vagina, mesmo ele sendo de genética XY, que é a genética masculina, né? Cromossomos sexuais masculinos. Então, a produção de testosterona no momento da formação do feto é de suma importância para a aparição correta do órgão sexual naquele produto. Outra coisa muito importante que a testosterona tem como função é de estimular o descenso do testículo para a direção do saco escrotal. Vocês sabem que durante a vida fetal, o testículo ele não se encontra dentro da bolsa escrotal. Ele está aqui na região abdominal e ele tem que descer pelo conduto inguinal e chegar até a bolsa
escrotal. Só que o que acontece, pessoal? Durante o segundo a terceiro mês do momento final da vida intrauterina, esse testículo tem que descer pelo aumento da produção de testosterona. Alguns estudos já comprovaram que quando um feto nasce, né, vira recém-nascido, e o testículo ainda não se encontra dentro da bolsa escrotal, pode-se aplicar testosterona ou GnRH para estimular o descenso desse testículo em direção à bolsa escrotal. Outra função que existe da testosterona é na região dos ossos. Ele consegue estimular o aumento da matriz óssea através de dois processos. O primeiro é que ele aumenta o depósito de cálcio no osso, e o segundo é que ele vai estimular a produção de proteína dentro do osso. Lembrem-se que a matriz óssea ela tem muita proteína e tem bastantes cristais de cálcio e fosfato também. E depois do nascimento, né, lembrando que isso aqui já é depois do nascimento, isso aqui também é muito importante, tanto antes quanto depois do nascimento. Agora, nas características sexuais secundárias, que é quando a criança alcança ali os 10, 13 anos de vida aproximadamente, a testosterona começa a aumentar. Lembrando que depois da 10ª semana de vida, ela praticamente para de ser produzida no corpo da pessoa e só lá na fase da adolescência, aos 10, 13 anos, ela volta a ser produzida. E aí acontecem as características sexuais secundárias, que no caso essa imagem está sendo representada aqui na garganta, como sendo a mudança da voz, que vai ficando um pouquinho mais grave, a musculatura começa a ser desenvolvida. Normalmente, a musculatura da criança do sexo masculino aumenta em 50% comparando com a musculatura feminina. Também a gente começa a ter um desenvolvimento maior das características sexuais secundárias ali na região peniana e escrotal. Tem um aumento do pênis, aumento do escroto e aumento da produção de pelos também. E aqui no rosto, né, não tem nada escrito, mas eu coloquei um monte de pontinho para lembrar vocês que também acontece o aumento das acnes, porque a gente começa a ter um aumento do estímulo sobre as glândulas sebáceas. E ao produzir muito esse sebo, pode acontecer que a pele não esteja pronto para esse estímulo ainda, porque ela não estava acostumada com tanta testosterona, e as acnes começam a aparecer. Depois de adulto já, essas acnes vão diminuindo, porque a pele se adapta a essa produção exagerada de hormônio que acontece no nosso corpo. E eu falei exagerada, mas não é bem exagerada, né? Os níveis altos que deveriam existir de verdade no nosso organismo. Outras funções que vão acontecendo aqui é também uma coisa não muito agradável pra gente, que é do sexo masculino, que é a calvície. Isso mesmo, é muito louco. A testosterona no resto do corpo estimula a produção de pelos. Agora, quando a gente fala da nossa cabeça, ela estimula a calvície. A gente vai perdendo folículos pilosos ali, eles vão produzindo cada vez menos pelos e infelizmente a calvície vai aparecendo. Só nos resta aceitar esse fato. Outra coisa que vai acontecer é o aumento das hemácias, pessoal. O número de hemácias aumenta. Inclusive, quando você olha um hemograma, você percebe que os homens possuem maior número de hemácia em comparação com as mulheres. Isso se deve, provavelmente, porque esse hormônio, ele consegue aumentar o metabolismo basal do corpo. Então acredita-se que esse hormônio vai até a medula óssea e estimula o aumento do metabolismo das células produtoras de hemácias, e por isso a gente começa a ter um aumento na produção. Perceba que ele não tem a ver diretamente com o estímulo da produção de hemácia ou aumento da produção da eritropoetina, que é o hormônio do rim que estimula a produção de hemácia. Ele simplesmente vai lá e estimula o aumento do metabolismo, que leva ao aumento da produção dessas células, tá? Outra função que vai acontecer é aqui na região renal. Vocês têm que lembrar que esse hormônio é um esteroide, e assim como outros esteroides, ele consegue fazer o aumento da reabsorção de sódio e de água pelos néfrons. E isso é visto nas crianças do sexo masculino. Elas normalmente têm uma retenção maior de sódio e água em comparação com as meninas, que não têm uma reabsorção tão importante. E isso faz com que o volume corporal do homem seja de 5 a 10% maior em líquido. E essas são as funções da testosterona. O que você achou desse vídeo? Deixa ali nos comentários o que você achou e também pede por algum outro hormônio, né, nessa série de vídeos. Eu falei sobre a testosterona agora, porque no último vídeo alguém comentou lá que queria sobre a testosterona, então eu acabei trazendo esse hormônio primeiro. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Eu vou deixar também um card aqui com uma série de vídeos pra vocês e na tela final vocês vão ver alguns vídeos também. Até mais! Tchau!